presídio de Tremembé. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Agora prestem muita atenção nisso daqui. Fonte TSE. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Direito de resposta concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A justiça condenou a campanha de Bolsonaro por mentir ao dizer que Lula foi o mais votado entre bandidos. Peraí, mentir? Se o próprio TSE publicou que naquele presídio Lula teve 98% dos votos. Vocês viram várias fontes ali de outros presídios também, 98 em um, 93 em outro, 90 em outro. Quer dizer que então o TSE estava mentindo, porque a fonte é do TSE, o número de votos que ele teve em alguns presídios. É, portanto, falsa afirmação difundida pela campanha de Bolsonaro. Na verdade, Lula foi o mais votado por todo o povo brasileiro. Direito de resposta concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral contra as falsas acusações do Bolsonaro. Olha só quanto direito de resposta cedido pelo TSE, dizendo que era mentira, uma fonte cedida pelo próprio TSE. Não é verdade o que disse a propaganda do Bolsonaro. Lula é inocente e venceu todos os 26 processos. A Suprema Corte reconheceu que o juiz que o condenou era suspeito e incompetente. A propaganda do Bolsonaro ofende a honra de Lula e diz respeito à Constituição, ao ignorar decisões judiciais. Lula não deve nada à justiça. Portanto, é inocente. Não basta terem manipulado todas as fontes do próprio TSE, ainda vem com esse papo de que o Lula é inocente e não deve nada à justiça. Muito cuidado, nesta eleição, antigas falas minhas estão sendo usadas por Bolsonaro para confundir o povo. Naquela época, muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que depois a própria justiça anulou porque foi parcial e suspeito. Hoje está provado que Lula foi preso injustamente. De televisão, ele usa falsas delações anuladas pela justiça. E como sabe que está mentindo, Bolsonaro usa letras miúdas para esconder a verdade. Aqui está a prova. A verdade é que Lula é inocente. Venceu todos os processos, até na ONU. O senhor não deve nada à justiça. A campanha toda falando que é inocente. Vamos ver um próprio esquerdista falando dessa inocência do Lula. Nunca foi inocentado de nenhuma das acusações. Nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula porque não era o juízo natural e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. Ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente, isso nunca aconteceu. Em resumo, o que eu quero dizer? O Lula não sendo inocente falou na campanha inteira dele que é inocente e o TSE nada fez sobre isso. Muito pelo contrário, quando a propaganda do Bolsonaro falava alguma coisa sobre Lula ser ex-presidiário, qualquer coisa assim, dava direito de resposta ao Lula e falava que era inocente e ainda dizia que era mentira do opositor dele, Bolsonaro.
Quantos milhões de votos vocês acham que isso influenciou na campanha? Porque tem muita gente que não liga para a política. Tem os bolsonaristas fanáticos, tem os petistas fanáticos que não adianta fazer nada, eles vão votar neles de qualquer jeito. Mas tem muita gente que não liga para candidato nenhum e às vezes não votava no Lula, porque pensa, o cara é presidiário, foi condenado, não vou votar no condenado. Ao dizer que ele é inocente, com assinatura, com aval do TSE, quantos milhões de votos vocês acham que isso influenciou? A violência bolsonarista chegou a níveis alarmantes. Eles invadem igrejas, agridem padres, criam caos em lugares sagrados. Matam por causa da política, matam por nada. Roberto Jefferson, um dos principais aliados de Bolsonaro e condenado por corrupção, atirou na Polícia Federal. Precisamos acabar com o ódio e a violência. O Brasil precisa de paz. Bolsonaro, nunca mais. Isso é verdade mesmo do Roberto Jefferson, receber a polícia a tiros. Só esqueceram de falar que ele era aliado do PT nos primeiros mandatos Lula e Dilma, que foi condenado por corrupção durante o mandato do PT. Tem mais. O país cresceu. O Brasil zerou a dívida com o FMI e chegou à 6ª economia do mundo. No final, 380 bilhões de dólares ficaram em caixa, o que salva o Brasil até hoje. Mais uma mentira. Lula zerou sim a dívida com a FMI, porém ele deixou uma dívida do dobro do valor com bancos privados. Deixou uma dívida de mais de R$1,5 trilhão de reais, com juros maiores num prazo maior para pagar com bancos privados. A arma não resolve o problema da fome. A arma não diminui a inflação do país. A arma não constrói o futuro dos nossos jovens. A arma só destrói famílias. Menino morre com tiro acidental feito por outra criança. Criança mata cunhado com tiro acidental. Cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre por arma. A circulação de armas aumenta e homicídios no Brasil voltam a crescer. Chega de ódio. Vamos juntos pela paz. Repetidas vezes também a campanha do Lula falando sobre armamento, que morre mais mulher, morre mais criança, mas todo mundo sabe a verdade dos números da violência depois do desarmamento em 2003 só aumentou e caiu um pouco no governo Bolsonaro com pandemia e tudo. Segundo o próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vocês podem ver os números a partir de 2019, a queda significativa que teve no número de mortes. Só que dessa vez não tinha direito de resposta, não tinha o TSE desmentindo a campanha do Lula, podia falar o que quisesse que tá tudo certo. Entre cada 4 mulheres já foi vítima de violência no Brasil. E agora a base, para reduzir as manchas. Assim como o atual governo reduziu a verba de combate à violência contra a mulher, fazendo assim com que os casos de estupro e feminicídio aumentassem. Bom, de novo aqueles números sobre mortes, que também envolvem mulheres. Quando eu baixo o número de assassinatos em geral, isso inclui mulheres, gays, negros e qualquer um que seja. Ter tido essa queda do governo Bolsonaro. A questão do estupro também, olha aí os números do governo do amor de 2023. Nosso PIB cresceu 4 vezes, um recorde. Saímos da 13ª para a 6ª economia do mundo. Expulsamos a fome do país e a vida de todos melhorou. E o governo ainda deixou 360 bilhões de dólares em caixa. Show de bola! Reforçando aí a mentira da dívida pública, de deixar dinheiro em caixa, essas coisas que eu já falei. A questão do Brasil ter subido para a 6ª maior economia pode ser um tema aí para outro vídeo se eu fizer, mas tem vários vídeos explicando isso, a questão do boom das commodities e tal, que fez o Brasil subir nesse período. Mas tá aí mais uma mentira deslavada sem ser corrigida por TSE nem ninguém. Assim, brigue, porque somente assim a gente vai melhorar. Não é possível o mundo produz alimento e tem 900 milhões de pessoas que passam fome. 900 milhões de pessoas que toda noite vão dormir sem ter o que comer, num mundo que produz comida para todo mundo. E se a gente não se dignar com isso, a gente vai se dignar com o quê? Não é novidade para ninguém que o Lula adora inventar números na cabeça dele, né? 900 milhões de pessoas com fome, a cada 7 pessoas, uma passa fome no mundo. De onde ele tirou esses números, a gente não sabe. Falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Livros, merenda e transporte. Mas o governo Bolsonaro entrou e tirou tudo. Corte de 96% das verbas. Cara, corte de 96% das verbas, é sério isso? E isso é anunciado sem ninguém fazer nada. Se cortasse 96% das verbas da educação, não teria escola, não teria professor, não teria mais nada. Acabaria com as escolas. E eles anunciam números que tiram não sei de onde, numa boa, e fica por isso mesmo. Corrupção no MEC, escolas fakes que não foram construídas e até a merenda virou bolacha seca e suco em pó. Bolsonaro quer acabar com o futuro das nossas crianças. Chega! A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. O cara liderava as pesquisas quando foi preso sem crime e sem prova. Chama um julgamento de armação, sem crime, sem prova. Põe em xeque aí o julgamento de 12 juízes diferentes, em 3 instâncias diferentes, mas tá tudo bem de novo. De camarim, né?
para dizer para vocês que isso é uma escola exemplar do fascismo no mundo inteiro. Eu lembro que na campanha do Trump, ele, ao terminar um comício, ele pedia para as pessoas que estavam lá, se alguém falasse mal dele, bater, que ele contrataria advogado. E não basta mentir só aqui, o cara tem que mentir sobre a campanha lá dos Estados Unidos também, né? Olha o que o cara fala, uma criança diria isso. Que o Trump manda bater nas pessoas que falam mal dele. E isso saiu no horário eleitoral aqui numa boa, sem nenhuma repreensão. Certamente comemoram os decretos de Bolsonaro, que hoje facilitam a venda de armas para o crime. Junto com o crescimento da venda de armas, a violência também cresce. E tem sido cada vez mais comum simples discordâncias ou discussões terminarem em tragédia. Cresceu a violência até dentro de casa. As mulheres são as maiores vítimas. Muitas mães aí sofrendo feminicídio. Cara, beira o inacreditável essa propaganda do Lula. A arma de fogo provocou 51% das mortes. Ou seja, metade. Quem disse que essas armas são legais? Foram armas compradas legalizadas. E outra, em 20 anos, Bolsonaro governou 4. Em quem era o governante dos outros 16 anos? Eles querem associar isso à venda de armas legalizadas para justificar metade das mortes das mulheres. Você que anda na rua, no ônibus, de carro, sabe bem. Bolsonaro mente quando diz que o crime diminuiu. A violência contra a mulher aumentou. Estupros aumentaram. A violência aumentou. Essa propaganda é uma das mais absurdas de todas. Reparem nas cenas. Além dos caras mentirem nas estatísticas, falando descaradamente que a violência aumentou e tudo aquilo que a gente já viu que não é verdade, os caras mostram cenas de crimes que acontecem no dia a dia com armas ilegais, cenas de roubos de moto, roubo de carro, assassinatos, que 99% desses crimes são com armas ilegais. E os caras colocando tudo isso na conta do Bolsonaro, do armamento legalizado. O TSE não fez nada com uma propaganda dessa, prestem atenção. Gente matando no trânsito, na rua, matando por nada, atentados na escola, crianças morrendo, adolescentes morrendo. O medo aumentou. Roubo de casa, de lojas, roubo de cargas. Bandidos e milícias compram armas legalizadas e matam, assaltam, sequestram. O crime aumentou. O Brasil virou uma bomba relógio. Não deixe essa bomba explodir. Com Bolsonaro, só vai piorar. É a inflação, o preço das coisas. Com o atual governo, a inflação aumentou 133%. De novo, os números mirabolantes do amor. Cara, 133% de inflação. Da onde eles tiraram isso? Me diz. Da onde eles tiraram isso? Inventa o número que quer na propaganda oficial de governo e não acontece nada. Na pandemia teve sim uma inflação brutal, não vamos negar isso, e nem dizer de quem que é a culpa. Lembra do Fica em Casa e a Economia, a gente vê depois. Não é nem essa a questão. Da onde tiraram 133% de inflação? E vem sufocando as famílias. Já com Lula, a inflação caiu de 12% para menos de 6%. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Essa acho que é mais absurda que aquela sobre a violência. O que o Bolsonaro tem a ver com a Flor de Lis? Se ela vota nele ou não, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Guilherme de Pádua, goleiro Bruno. Qual a ligação que o Bolsonaro tem com o goleiro Bruno? Podia dizer isso na propaganda eleitoral numa boa, que não acontecia nada. Associar assassinos a ele, a Flor de Lis, porque tem uma foto com ele. Agora o Guilherme de Pádua e o goleiro Bruno, eu queria entender qual que é a ligação. Se a gente for fazer ligação do Lula com criminosos, é só você pegar aí metade da cúpula do PT que já foi presa. E nesse caso ele até tem participação. Agora eu queria entender esses 3 casos. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Pessoal, esse foi o vídeo. Ficou aí de forma bem amadora. Eu não sou youtuber. Vocês podem ver pelo meu canal, não tem nada. Todos os dados que eu consegui foi do site Poder 360. Eles têm muita da campanha eleitoral ali gravado. Óbvio que eu não consegui tudo, muita coisa foi removida pelo TSE, isso foi o que deu para achar, mas acho que é o suficiente. Vou nem pedir para vocês se inscreverem, curtir essas coisas, porque como eu disse, eu não sou youtuber, não vai resolver nada. Mas eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo para dar engajamento, porque esse vídeo não vai ser monetizado, então ele não vai ter alcance. Mas mostre no grupo da família para todo mundo, que acho que tem o suficiente aí para entender que foi um pouquinho manipulado essas eleições, né? Não questionei a urna eletrônica em si, até porque não pode, senão você vai preso. Mas não é um vídeo sobre isso. É a propaganda eleitoral gratuita, a manipulação que teve, a escolha de fatos, a censura de um lado, a liberdade de fake news o quanto quisesse de outro, que está escancarado isso para quem quiser ver. Muito obrigado, até a próxima.